Você sabia que a seção de considerações finais ou conclusões do seu artigo, TCC, dissertação ou tese pode ter uma influência muito grande na avaliação final do seu trabalho? Assim como eu expliquei no vídeo sobre resumo científico que aquele trecho tinha uma importância desproporcional por ser a primeira impressão do seu trabalho que poderia influenciar na percepção de todo o restante do texto que você escreveu, aqui nós temos as últimas linhas que o seu leitor lerá antes de fazer um julgamento final sobre a qualidade do seu trabalho. Então essa, na verdade, é uma oportunidade de você relembrar e ressaltar aquilo que há de melhor, de mais importante no seu trabalho, de gravar na memória do leitor, seja ele o professor da banca, o seu orientador, o avaliador de um congresso ou o revisor de um periódico, aquilo que teve de mais importante no seu trabalho. Meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora e nesse vídeo eu vou te explicar algumas regras gerais de considerações finais que valem para todo mundo e depois eu vou te ensinar duas estruturas diferentes para você construir as suas considerações finais. Você vai escolher aquela que se adequa melhor à sua realidade. Então, falando primeiro sobre as orientações gerais. A primeira consideração que eu tenho a fazer é que essa estrutura de considerações finais, ela não é em tópico, ela é em texto corrido, dividida por parágrafos. A segunda orientação é que usualmente não se usa citação de referências dentro dessa seção, mas há exceções. A terceira dica, e essa é bem importante, é que você não pode trazer nenhum resultado novo nessa sessão. Então, se você teve vontade de falar sobre algum achado do seu estudo que ainda não tinha sido apresentado, primeiro você volte lá nos resultados, corrija esse erro, apresente esses resultados lá naquela sessão e depois agora nas conclusões ou considerações finais, você vai retomar aqueles resultados. E a quarta dica das regras gerais é que a escrita deve ter clareza e objetividade, assim como todo o restante do seu trabalho. Dito isso, agora vamos para aquela parte bem prática que eu sei que vocês gostam, como construir essas considerações finais e por que eu trouxe dois modelos diferentes de estrutura, porque eu sei que existem estilos diferentes de professor, estilos diferentes de produção científica, algumas têm uma linguagem mais objetiva, outras têm uma linguagem mais formal, então eu vou apresentar essas duas formas para vocês. Então a primeira estrutura que a gente vai apresentar é aquela estrutura mais enxuta, mais prática, bem objetiva, de um parágrafo, no máximo dois. E nessa estrutura você terá apenas duas etapas. A primeira é retomar os seus resultados principais, especialmente aquele que responde ao seu objetivo geral, o motivo pelo qual você fez aquele trabalho. E depois você fará recomendações práticas ou sugestões para pesquisas futuras. Essas recomendações elas podem indicar possíveis aplicações dos resultados na prática ou sugestões para estudos futuros que possam aprofundar ou complementar o conhecimento sobre o tema. Essa estrutura que eu acabei de te apresentar, você vai usar se você tem um trabalho quantitativo, pois esses trabalhos costumam ter uma linguagem mais direta, se o teu orientador é uma pessoa mais objetiva, mais prática, ou se você quer publicar esse artigo, provavelmente essa será a melhor estrutura, pois os periódicos costumam preferir trabalhos que tenham uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais direta. E eu vou te provar esse ponto trazendo aqui duas das minhas principais publicações científicas. Esse é um dos artigos que eu publiquei a partir do meu doutorado. O periódico é a PLOS ONE, revista Qualis 1, super conceituada dentro da área da saúde. As conclusões desse artigo somam apenas 5 linhas. Nas duas primeiras eu retomo o resultado principal, que é aquele que responde ao objetivo do estudo, e nas seguintes eu trago sugestões de estudos que complementam o meu trabalho. Esse outro exemplo é uma colaboração que eu fiz durante o meu mestrado. Ele foi publicado na The American Journal of Clinical Nutrition, outra revista com padrão de excelência, uma das melhores na área da nutrição. E as instruções para autores desse periódico indicam que as conclusões sejam escritas no final das discussões, sem uma seção separada. Reparem que, novamente, metade da conclusão retoma o resultado principal, aquele que responde ao objetivo do estudo, e a outra metade traz sugestões metodológicas para pesquisas futuras que possam confirmar os resultados observados. E agora a gente vai para a segunda estrutura. Essa é uma estrutura mais longa, mais elaborada, mais detalhada. Você usará ela se você está fazendo uma monografia, uma pesquisa quali, se seu orientador tem um perfil mais formal, se ele gosta de um texto mais completo, mais detalhado, ou se você julgar melhor para você. Nessa estrutura, primeiro vocês vão relembrar os objetivos de vocês e depois os principais
principais pontos da metodologia do trabalho. E aí vocês vão apresentar os principais resultados de vocês, assim como eu falei da primeira estrutura. Isso não muda, é igual. Vocês vão dar ênfase para aquele resultado que responde aos objetivos de vocês. E depois o próximo passo vai ser apresentar as limitações do estudo. E pessoal, todo estudo tem limitações. Mesmo aqueles estudos com orçamento milionário, coordenados por pesquisadores super renomados, todos os estudos têm alguma limitação. Então, pode ter sido uma limitação na forma de seleção da amostra, de seleção dos artigos, se for uma revisão, pode ser uma limitação por orçamento, por tempo, pode ser uma limitação pela metodologia, pelo delineamento do estudo de vocês. Então, é um estudo que não permite fazer inferências, um estudo observacional, e aí vocês precisam de outros estudos que comprovem uma relação de causalidade. Se vocês tiverem interesse sobre esse assunto, eu posso fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, pois tem muita coisa que a gente pode conversar sobre como apresentar as limitações de vocês de uma forma franca, mas que não desvalorize o trabalho de vocês. E na última etapa, então, dessa estrutura, vocês vão trazer discussão sobre as implicações desse trabalho. Vocês podem dividir entre implicações práticas e científicas. Nas implicações práticas podem ser orientações que podem ser dadas para essa população que foi estudada para melhorar a qualidade de vida, ou implicações para o serviço no qual vocês fizeram essa coleta de dados, como que esse serviço pode melhorar os seus fluxos, a sua estrutura, a sua qualidade. Pode ser um embasamento para políticas públicas, para gestores, ou também, como a gente falou na estrutura anterior, sugestões para trabalhos futuros, como que outras metodologias podem ser utilizadas para complementar esse conhecimento científico. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu te convido para se inscrever no canal para me dar uma força e para ser notificado sobre os próximos conteúdos que eu vou trazer para vocês. Te vejo no próximo vídeo.